Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. Aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos pedir a vossa bênção, a vossa luz, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que as falanges amigas e socorristas estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Ilumina os nossos caminhos, fortaleça-nos, Senhor, na nossa jornada. Nos traga, Senhor, a luz do entendimento, para que possamos nós caminharmos de passos fortes, firmes e seguros. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje um tema interessante. A mediunidade sempre é interessante, os livros, as pesquisas do livro Ante a Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que está todos eles complementados dentro desta aula. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. A comunicação. Como que acontece a comunicação? Nós até falamos há poucos minutos atrás. A comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispírito e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. O pensamento é uma emissão de ondas vivas que leva esse fluido e nós entendemos através desta mensagem. Como também nós recebemos no perispírito, no duplo etérico, todas as emoções. É como uma fusão de energias. A forma pensamento, ela vem. Quando alguém nos ama, esses pensamentos, as emoções, são carinhosas, são meigas, são doces, são boas. Quando alguém está bravo, nervoso, irritado conosco, envia essa onda de pensamento, ela é agressiva, ela se torna dolorosa, cansada, aflitiva, inerte, neutraliza. Por quê? Esses fluidos podem ser modificados através da nossa mente. Toda essa transmissão, o médium tem que observar e modificar todos esses fluidos através da prece, através da sua equipe de trabalho. A mediunidade não é uma arte, nem um talento. Porque a mediunidade, Deus nos deu a mediunidade para sempre. A mediunidade faz parte da nossa evolução. A evolução humana, temos essa parte principal, que é o nosso contato com o Criador. Somos nós que falamos com Ele, somos nós que vibramos, somos nós que pedimos socorro. Deus nos ouve, todo o universo nos ouve, as emanações do Criador vêm até nós. Então, Deus deu para todas as criaturas. Mesmo que ela diga que ela não tenha mediunidade, mesmo que as religiões possam falar mal de nós, espírita, a realidade, todas as criaturas, todas as pessoas, crianças, jovens, velhos, todos têm a característica da sua mediunidade particular e íntima de cada um. Pelo que não se pode tornar-se uma profissão. A mediunidade, ela não pode ser vendida, ela não pode ser modificada na sua base.
A mediunidade, ela é de caridade. Ela deve desenvolver-se com a benevolência. Ela deve doar para poder distribuir essa mensagem de caridade, de amor e de otimismo. Todos nós somos responsáveis pela doação sem nada pedir em troca, porque Deus nos dá. As energias sublimes são doações do Criador. As energias superiores são dos espíritos superiores. Toda essa troca, essa fusão entre vivos e mortos faz parte de cada um de nós e que Deus nos deu para nós. Não tem como tirar. Não tem como pôr a mediunidade. É algo que nós desenvolvemos. Quando alguém fala a mediunidade, ela foi bloqueada, fechada, é porque houve uma reza, houve uma vibração, houve um pedido para que fosse fechada a sua mediunidade. E dependendo da pessoa que fez esse trabalho, ela coloca, de ordem geral, um espírito que não tem fé, que não acredita em Deus, que não acredita em nada. Então, retira o anjo guardião e põe um espírito que não tem fé, não tem esperança, fica ao lado da criatura. Então, aquele espírito fica em observação constante e não deixa aquele ser crescer. Então, esse pedido, que ele é feito para fechar ou bloquear uma mediunidade, é algo gravíssimo, que não deve acontecer nunca, nunca. Porque o médium, que ele traz a sua mediunidade, é para ajudá-lo a caminhar na dificuldade da sua vida. Então, quando nós trazemos uma mediunidade, é solução, resolução no nosso caminhar. Nós não modificamos o caminho de ninguém. Médium tem que tomar consciência disso. Você ajuda, você ampara. Mas só a própria pessoa pode mudar o seu destino. Só o médium pode mudar o seu destino. Você pode achar isso muito forte, o que eu estou falando. Mas é mesmo para te chocar. Nós, médiuns, não mudamos ninguém. É a criatura que se muda. É ela que pede para Deus. É ela que roga aos seus protetores para que ela mude o seu destino, mude aquilo que ela tem que fazer. A transmutação é da criatura. Se ela não mudar, ela vai morrer da mesma forma. Ela apenas recebeu temporariamente de um outro médium um copo de água, um refresco, mas não vai mudar, porque é somente ela que transmuta. Só ela pode mudar. Então, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas, elas buscam a sua própria transformação. Não existe castigo. Nós, médios, não viemos aqui porque esse conceito de karma, que você nasceu assim e vai morrer assim, isso não é doutrina espírita. Isso não é doutrina espírita. Toda dificuldade que nós viemos passar é uma lei de evolução. É para você tirar 10 com seus protetores. Pode ser a dificuldade maior que você encontrar, mas só você tira. Você e a sua equipe de trabalho, as energias do Criador, os benfeitores espirituais. Mas quem vai tirar os empecilhos, as dificuldades e os problemas é você. Então, o que nós, espíritas, temos que auxiliar a nós, espírita? A desenvolver a mediunidade e o anjo guardião, para que o espírita
caminhe com sabedoria e prudência e soluções para o seu caminhar. Porque o espírita não pode pensar, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa não é uma visão espírita. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, você veio aqui para você vencer essas provas, para você se sair melhor. Ah, eu nasci, não sei ler nem escrever. Você veio aqui para aprender a ler e a escrever e fazer todo o esforço que você precisa para o seu crescimento. Então, a visão espírita é a evolução da alma. E a mediunidade é a luz no seu caminho. A mediunidade, não existe sem o concurso dos espíritos. Olha que chique. A mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Se Deus deu a mediunidade, é para os espíritos se comunicarem. Se ela não existe sem os espíritos, então meu anjo da guarda, Deus me deu a mediunidade para que meu anjo da guarda se comunique comigo, para que meu pai se comunique comigo, para que a minha mãe, para que meu benfeitor, para que meus auxiliares, toda a minha equipe de trabalho se comunique comigo. Se não existe mediunidade sem espírito, a minha mediunidade é uma grande oportunidade de estar com os meus amigos e benfeitores espirituais. Faltando os espíritos, não há mediunidade. Então, não existe mediunidade sem espírito. Por isso que nós, espírita, né? A doutrina dos espíritos são os espíritos, são os mortos. Isso é muito importante, compreender o espiritismo. A palavra correta, espírito, espiritismo, doutrina dos espíritos, é estar falando dos espíritos. Os apóstolos do Cristo, do início do cristianismo, os apóstolos que mantiveram as leis, converteram-se em médios notáveis. Na época do Cristo se desenvolveu a mediunidade. Jesus auxiliava. Os médios que Jesus trabalhava, os apóstolos, eram pessoas simples, mas que a mediunidade, a força, o equilíbrio do espírito, a moral, fez com que essa grandiosidade fosse desenvolvida. E todos se reuniam para desenvolver-se esta mediunidade. No dia de Pentecoste, como sinais luminosos. Então, era muito comum, e é hoje comum ainda. Só que hoje, quando a pessoa vê alguma coisa luminosa, ela tem que tomar remédio, ela está doente, ela viu o demônio. Não é uma coisa simples que se fala, não, isso é um processo normal. Ver as luzes é um processo normal. Vozes diretas, ouvir vozes. Os espíritos falarem conosco, isso é um processo natural. Mas hoje as pessoas se complicam. Ouvir vozes é o demônio que está falando. Então, as pessoas hoje, elas têm medo dessa pesquisa. O que é que a voz fala para você? O que ela quer? O que é essa luz que aparece para você? Vozes diretas. A psicofonia, os médiuns falavam em outras línguas. O evangelho do Cristo, os médiuns iam em determinados locais e falavam a língua local de outros locais. Então, vocês veem que os médiuns incorporavam aqueles espíritos que falavam naquela língua e falavam. E a doutrina dos espíritos faz a mesma coisa. O médium pode incorporar nos Estados Unidos e vai falar o inglês lá para todo mundo. O médium pode incorporar no México, na Argentina, e vai falar o espanhol
O médium vai incorporar em Portugal e vai incorporar no Brasil e nós vamos falar português. Então, o que importa é que a mediunidade, ela vem trazer princípios morais e educativos do Cristo. Então, quando o médium é assessorado por um bom espírito, ele é assessorado por esta moral. E essas irradiações do Cristo, dos espíritos superiores, vêm até nós. Então, sempre existiu a fala e a escrita em outras línguas através dos médiuns. Então, isso é um processo natural, simples, comum, muito comum. Os ensinos do Evangelho foram ditados em várias línguas. O que Jesus falou, ensinou, foi ensinado por muitos espíritos, falando em várias línguas, em vários locais, em vários ambientes, simultaneamente para os israelitas. Os israelitas, o povo de Israel, foi o que mais recebeu essas orientações vinculadas ao cristianismo. Mas o que nós temos que observar, aonde vai a doutrina dos espíritos, ali estão os cobradores e obsessores. Aqui no Brasil, quando veio para cá a doutrina dos espíritos, ela foi deturpada, ela foi violentada, retirada das suas bases. E assim, quando a doutrina, a luz do Evangelho do Cristo, caminha por sobre a terra, vai encontrar os inimigos para deturpá-la, para machucar a verdade, para não deixar a verdade ser levada pelos quatro cantos. Então, o médium tem que estar atento, observar, estudar, aprender, avaliar, porque a doutrina dos espíritos é razão. É razão. Tudo é a razão, é o sentimento de nobreza daquilo que é certo e é errado. Os fatos. Os espíritos apareciam materializados, libertavam-nos das prisões injustas. Aqui, prisões, nós vamos colocar como obsessões, porque a obsessão é uma prisão. Quando nós estamos obsediados por espíritos fascinadores, subjugadores, espíritos maus, espíritos perversos, espíritos que nos dominam, nós estamos aprisionados, acorrentados. Estamos presos nesta energia que nos impede de realizar. Então, quando nós dizemos prisões, nós estamos referindo aos processos obsessivos de larga escala e que os espíritos superiores vinham, desmagnetizavam, higienizavam, limpavam, retiravam esses fluidos, como até agora ele é feito. Os espíritos superiores vão às regiões umbralinas e desmagnetizam toda essa energia intoxicante e limpam, higienizam, restauram e socorrem os espíritos. Então, eles são libertados daquela situação umbralina. Saíram daquelas prisões em que eles mesmos se colocaram. Porque nem toda prisão é feita de fora. A prisão, às vezes, somos nós mesmos, que nos seguramos, nos mantemos arcaicos e ultrapassados, porque não queremos mudar, porque queremos ficar daquela forma. O magnetismo curativo, que é o trabalho de cura, era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. O que é o olhar? É a concentração. O olhar quer dizer que o médium curador,
ele olhava para a machucadura e o curava, porque ele se concentrava em colocar os fluidos curadores. Ele buscava o fluido curador e colocava ali onde estava doente. Ele se concentrava para curar, para tirar a infecção, para tirar a doença. Então, havia uma concentração. Então, o olhar, quer espiritual, quer físico do médium, curava. Isso que se chama olhar, mudar, transformar. E as mãos? Nossas mãos, porque nós temos um fluido, nós temos uma capacidade de doação na palma da nossa mão e aqui, né? Nós somos capazes de irradiar, somos capazes de irradiar pelo cardíaco, pelo laríngeo. Então, nossos centros de forças, concentrado num processo de cura, mente, mão, laríngeo e coração. Nós estamos transmutando, fazendo a nossa prece, ela transmuta, ela muda, ela transforma, ela edifica. Então, é isso que médium tem que aprender a olhar, concentrar e modificar. Os espíritos sofredores eram retirados dos pobres obsessores. Jesus sempre fez isso. Sempre. Os apóstolos sempre fizeram. Então, isso era algo comum. Comum. Só que, à medida em que o mundo foi mudando e as religiões adversárias ao cristianismo começaram a colocar que o médium era bruxo, que o médium era isso, que o médium não podia curar, que o médium não podia fazer. Médium, aquilo que ele traz dentro dele. Ele não precisa só fantasiar, ele não precisa aumentar. Basta que ele o faça com dignidade e honra, com a simplicidade da alma. Ele pode curar, ele pode aliviar, ele pode reconfortar. Não precisamos fazer escândalo da nossa mediunidade, a mediunidade cura, nada. Tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, curando, aliviando e balsamizando, em nome do Cristo. Em Jerusalém, na casa dos apóstolos, os mensageiros espirituais continuavam a assistência aos semeadores do evangelho, quer dizer, eles cuidavam daqueles que levavam a mensagem, que eram os médiuns, que eram os trabalhadores, que levavam a mensagem do Cristo. Eles eram cuidados, observados, analisados, para receber toda a ajuda da espiritualidade maior. Igualmente, no lar do cristão, a mediunidade opera serviços valiosos e interessantes. Para nós, espírita, o nosso lar, ainda está difícil de fazer os espíritas entender que o cristianismo, o primeiro trabalho do médium cristão, é dentro do seu lar. Curar a si próprio, curar os seus filhos, curar os seus entes queridos, retirar os espíritos que ali estão, sofredores, doentes, cansados, obsessores, adversários. O espiritismo é essa escola de ensino, mas ela é aplicada diretamente dentro do nosso lar. O centro espírita é a escola, é um orientador, é aquilo que nós estamos auxiliando, ensinando. Por exemplo, nesse momento em que aqui vocês estão no Centro de Estudos Espíritas de Eurípides Barçanufo. Nós estamos dando aula, nós estamos fazendo prece, nós estamos ensinando a orar. Isso aqui é um centro espírita. Para quem não entendeu, isso daqui que eu e ele fazemos é um centro espírita. Online, mas ele é um centro espírita. Está funcionando toda a equipe de trabalho para socorrer e aliviar todos os médiuns.
É isso que nós devemos entender. Não é uma aulinha online, é um centro espírita de trabalho, de ensino à mediunidade e ao trabalho da mediunidade socorrista. Até nos dias de hoje, apesar de guardarem, conseguem as bênçãos divinas, de aguardarem, conservam as bênçãos divinas. Todos nós espíritas conservamos a bênção dos espíritos superiores, mas todos os espíritas enfrentam injustiças e perseguições. É raro o médium que não é perseguido religiosamente, que não é caluniado, que não é injustiçado. Porque nós passamos por isso. Porque as religiões ainda elas trabalham adversariamente do cristianismo. Alguém ainda por orgulho ou vaidade quer ser superior ao Cristo, que é um espírito de escola e de envergadura que vem trabalhando longo tempo pela reforma e o crescimento do cristianismo. Então, nós entendemos assim, está na hora de mudar e aguentar as injustiças, as difamações. Mas será que eu preciso rezar pelas injustiças? Sim, muito, muito, muito. E pedir perdão e distribuir perdão. Se eu for injustiçado, ore, ore muito, muito, muito. Tire a vibração de injustiça e socorra os espíritos. Caluniado, ore, ore, ore muito, muito, muito. E retire os espíritos caluniadores. Então, por toda parte, os espíritas padecem inquéritos, conjunto de atos, diligências que vêm por objetivo de apurar a verdade de fatos alegados, sindicância, sarcasmo. Nós, espíritas, vamos viver a ação de fazer com que alguém seja humilhado. Fazem questão de humilhar, quer no centro, quer ali, quer ali. O espírita tem que retirar toda essa coisa ruim que vem até ele. Se ele faz o passe, fala mal do passe. Se ele faz palestra, fala mal de palestra. Se ele dá aula, fala mal da aula. O que ele faz, se ele é feio, o que é bonito. Então, o que o espírita tem que fazer? Ele tem que tirar essas emoções. Esses adversários do cristianismo, que de toda forma trabalham para criar celeuma, dores, destruições, maledicência. E o médium espírita, ele deve estar pronto para retirar isso e recolher todos esses espíritos para as escolas espirituais. Então, as tentações, o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou que não recomendável, provocação. Então, nós espíritas podemos ser provocados, podemos sofrer todo tipo de humilhação, de maldade e de erro. Então, o nosso trabalho é não só suportar, mas modificar esse fluido que vem sobre nós. Até nos dias de hoje, ainda mesmo quanto aos ensinos do Cristo, passa a sofrer estagnação por impositivo de ordem pública. Até hoje, ainda falam que nós espíritas somos do demônio, somos isso, somos aquilo, somos mais não sei o quê. E o espírito, ele tem que desmagnetizar. E se falar que tem demais de demônio, recolha todos os demônios, põe eles nas escolas, nos parques de evangelizações, nos pronto-socorro, nos educandários. Se alguém te xingar e falar que você tem demônio, socorra os demônios. Socorra, porque a pessoa que fala que você tem demônio, ela tem os demônios, quer dizer, ela tem os demônios próximos dela. Então, você socorre os demônios, leva para as escolas, sem faniquito, sem mágoa, sem dor. Nosso processo é alta limpeza, alta higienização, alto socorro.
toda e qualquer maldade sobre nós, ela deve ser desmagnetizada, higienizada, limpa, refeita. Será que é só no espiritismo, Araci? Não. Na sua vida profissional, na vida familiar, aonde você estiver, você pode sofrer todo tipo de injustiça. E o teu trabalho é higienizar o seu destino. Que Jesus te abençoe, te fortalece, te ampara. Até a próxima segunda-feira.